carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 10, versos 3 a 6. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 10, versículos 3 até o versículo 6. Você pode acompanhar a leitura nos telões, por favor. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Vamos orar? Querido Espírito Santo, fique muito à vontade em nosso meio. Fala, convence do pecado, da justiça e do juízo. Fala a nossa consciência, ao nosso entendimento e ao nosso coração. Confirma os milagres nesta noite. Encoraja o teu povo e levantam discípulos poderosos. Discípulos que andem de fé em fé, de glória em glória, crescendo e sendo transformados na mesma imagem e semelhança de Jesus. Pai, nós rendemos ao teu nome a honra, a glória, o louvor, a adoração, todo o reconhecimento que só o teu santo nome é devido. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, a soberania, o domínio pelos séculos dos séculos. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Diga amém. Quero falar com você hoje sobre vencendo as resistências. Diga comigo, vamos lá? Eu sei que você pode fazer melhor, então diga melhor, vamos lá? Diga mais uma vez, vencendo as resistências. Meu objetivo hoje é ajudar você, que porventura esteja passando, tendo que enfrentar algumas resistências. Meu objetivo é ajudar você a vencer essas resistências. E eu sei que Deus quer ajudá-lo. E eu estou aqui como mensageiro do Senhor para ajudar você. Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto, essa segunda carta. E ele diz, embora estejamos nesse corpo, embora andando nesse corpo, ele diz, as armas da nossa batalha espiritual não são humanas, são espirituais. E ele disse, elas são poderosas em Deus. Poderosas em Deus. E Paulo disse para destruir fortalezas, anular sofismas, e toda altivez, e toda desobediência, e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Diga amém. Desde o início da história da Bíblia, se você ler a Bíblia com cuidado, desde o início você vai ver que sempre que uma pessoa decidiu andar com Deus, decidiu obedecer a Deus, decidiu fazer a vontade de Deus, essa pessoa enfrentou resistências. Tanto resistências espirituais malignas, às vezes resistências internas, e às vezes resistência de pessoas. Mas, ao mesmo tempo que a Bíblia mostra isso, a Bíblia mostra essas pessoas vencendo. A Bíblia mostra as pessoas andando em vitória. Não é diferente hoje. Não é diferente nessa geração. Todos aqueles que quiserem fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus vão enfrentar resistência. Vão enfrentar tentações, dificuldades. Mas a palavra de Deus te assegura que Deus te conduzirá em triunfo. Diga amém. 2 Coríntios 2,14 diz assim, graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Diga de novo, graças a Deus,
que em Cristo Jesus, diga sempre, sempre nos conduz em triunfo. Amém? A vida cristã, meu querido, não é uma colônia de férias. Nós estamos de férias, né, das escolas nesse mês de julho. Mas a vida cristã não é uma colônia de férias. A vida cristã é um campo de batalhas espirituais. E nessa luta espiritual, nessa batalha espiritual, quem não é inimigo do diabo torna-se escravo dele. E quem não é um vencedor torna-se vítima. E o objetivo dessa minha palavra hoje à noite é te levar a andar nessa terra como mais que vencedor por aquele que te amou, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? A igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja de Jesus nesse mundo, ela tem uma missão ofensiva e não defensiva. Lá em Mateus 16, de 15 em diante, nesse texto Jesus fez uma pergunta ao discípulo: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? E eles responderam, alguns profetas, Jeremias, Elias, João Batista. Aí Jesus definiu a pergunta, focou a pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: você é bem-aventurado, porque você acabou de receber uma revelação do Pai. E ele disse também: eu te digo que tu és Pedro. E aí Jesus disse sobre essa revelação, sobre essa pedra, sobre essa afirmação, sobre essa verdade, ele diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, a igreja tem uma missão ofensiva. E a igreja marcha contra as fortalezas, marcha contra as resistências. E o inferno, a ação do inferno, tem que ceder espaço para o avanço da igreja de Jesus na terra. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Fala é desse jeito. Diga: a igreja avança e o inferno recua. Em nome de Jesus. Todas as resistências à pregação do Evangelho de Jesus são contra a vontade de Deus. E quando uma lei da terra contraria os mandamentos de Deus, obedece-se aos mandamentos do céu. Diga amém. Primeira resistência que você precisa vencer para ser um discípulo vitorioso, para ser um discípulo que triunfa, para ser alguém que anda em vitória. Primeira resistência, sabe qual é? O medo. Então lê comigo, vamos lá? Você está aqui? Olha para frente. E lê, diga: vença a resistência do medo. Diga: não, vença a resistência do medo. O medo tem sido usado pelo diabo para aprisionar pessoas, para segurar pessoas, para prender pessoas, para levar as pessoas às vezes até a morte. Preste atenção nisso. Cada vez que Deus apareceu a alguém, cada vez que o anjo do Senhor se manifestou para falar com um homem, com uma mulher, com uma pessoa na Bíblia, a primeira frase desse anjo, a primeira frase do Senhor quando aparecia alguém, sabe qual era? Não tenha medo. Essa frase, não tenha medo, ela aparece na Bíblia 365 vezes. Ou seja, para cada dia do ano, tem uma palavra de Deus dizendo: não tenha medo, eu estou com você. Essa frase aparece 365 vezes. Hoje Deus já disse para você de manhã: não tenha medo, eu estou com você. Por que Deus fez questão de repetir isso 365 vezes na Bíblia? Porque Deus sabia e sabe que o medo é o inimigo público número 1 das pessoas. E algumas vezes Deus foi tão enfático, por exemplo, quando ele aparece a Josué, Josué 1, de 7 a 9. Ele olha para Josué e diz: seja forte e muito corajoso. Meu querido irmão, minha querida irmã, para fazer discípulo, para pregar o evangelho, para orar pelos enfermos, para libertar os cativos, a Bíblia tem a mesma palavra hoje para você, dizendo: seja forte e corajoso. Diga de novo: seja forte e corajoso. E ele repete isso a Josué 2 vezes. Sabe por quê? Quantos aqui são cheios do Espírito Santo?
se você é cheio do Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não te deu espírito de medo. 2 Timóteo 1, verso 7. 2 Timóteo 1, 7 vai dizer para a gente que o medo é um espírito. Olha o que o texto está dizendo. Deus não nos deu espírito, com letra minúscula, espírito de medo. Não, Ele não deu. Mas Ele deu a você espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Diga comigo, poder, amor e equilíbrio. Diga de novo, poder, amor e equilíbrio. O Espírito Santo que habita em você é espírito de poder, é espírito de amor e é espírito de equilíbrio. Não é espírito de medo. O espírito de medo é o espírito das trevas, é a atuação de demônio. E ele quer aprisionar você no medo. Porque enquanto você tiver medo dentro de você, você não vence. Você não toma grandes decisões. Você não crê, você fica na dúvida. Você tem medo até de crer. Até de confiar nas promessas. Por isso que Deus colocou, repito mais uma vez, 365 vezes a frase: não tenha medo, eu estou com você. Amém? Você pode vencer, porque o Espírito Santo que habita em você é maior do que todo o mal que está lá no mundo. Você não entendeu? O Espírito Santo que habita em você é maior do que todo o poder do diabo, todo o poder das trevas que existe nesse mundo. Quando Jesus chegava perto dos demônios, de um possesso, os demônios gritavam. É impressionante que às vezes Jesus chegava perto e ele já gritava: ah, Jesus, o Senhor veio para nos perturbar do tempo. Ele está dizendo: o Senhor veio para nos lançar logo lá na prisão eterna antes do tempo. Eles gritavam. Por quê? Porque Jesus é cheio do Espírito Santo. Era cheio da plenitude do Espírito. Você tem que ser um discípulo tão cheio do Espírito Santo que quando você chega perto de um processo, ele tem que gritar de medo. Ei, não é você que tem que temer o demônio, é ele que tem que gritar de medo quando você chegar. Você não está entendendo, é ele que tem que gritar. Não é você que tem que fugir do demônio, é ele que tem que fugir de você. Porque o Espírito Santo que habita em você é maior do que todo o mal que está no mundo. Amém? 1 João 4,4 fala: filhinhos, vocês já venceram. Que maior aquele que está em vocês que aquele que está no mundo. Diga amém. Deus não te deu espírito de medo. E olha, deixa eu te dizer uma coisa. Se você está se relacionando com Deus só porque você tem medo do inferno, esse relacionamento está errado, querido. O único relacionamento que agrada a Deus tem como base o amor. Porque Deus é amor. E o primeiro mandamento principal de todo é: amarás o Senhor teu Deus. Marcos 12:30. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Ou seja, ame o Senhor teu Deus com toda a tua consciência, com todo o teu intelecto, de toda a tua vontade, com todas as tuas emoções e com toda a tua força. Se você está aqui na igreja, meu amigo, ou me assistindo pela internet, porque você tem medo de Deus te mandar para o inferno, você está querendo simplesmente fazer uma troca com Deus, deixa eu te dar uma notícia péssima. Se o teu relacionamento, se a tua fé, se o teu batismo, se a tua presença aqui ou em outro lugar é por causa do medo do inferno, você vai para o inferno do mesmo jeito. Porque só vai para o céu se você amar a Deus de todo o teu coração. Não é medo, é amor. Diga, não é medo. É amor. Amém? Ah, pastor, mas onde é que está isso na Bíblia? Tá bom. Apocalipse 21:8. Ele fala de uma lista dos que não vão entrar no céu. E o primeiro grupo é o grupo dos medrosos. Aqueles que têm medo de tomar uma decisão pública, têm medo de andar na fé, têm medo de confessar Jesus Cristo, de vir para Jesus, de assumir uma postura pública. Olha aí. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, outro grupo, abomináveis, homicidas, vocês sabem o que é isso? Adúlteros, feiticeiros, idólatras,
e todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Meu querido, se você tem medo de confessar Jesus Cristo publicamente, se você tem medo de publicar a sua fé, se você publica todas as outras coisas, mas a sua fé em Jesus você não publica, meu querido, você é um medroso. E se você chega no meio da tua família, naquele churrasquinho de fim de semana, ou de começo de semana, ou no meio dos seus amigos, e aí você esquece quem você é e fala, não, eu tenho que ficar de boa com todo mundo. Eu estou usando a gíria, não é o meu português não, mas eu tenho que ficar de boa com todo mundo, sabe como é que é, né, pastor? Eu não quero ser quadrado. E se você toma como eles tomam e fala, faz o que eles fazem, sabe o que você é? Um medroso. Covardão, tem medo de testemunhar de Jesus, vai para o lago de fogo, meu querido. Porque você tem que chegar lá e ser luz no meio das trevas, tem que chegar lá e brilhar, tem que chegar lá e mostrar Jesus, tem que ir no churrasquinho sim, mas tem que chegar lá e mostrar que Jesus faz a diferença, que você não precisa beber para ser alegre, você precisa apenas de Jesus brilhando na sua vida. Amém? Aí você tem que escolher fazer o que é politicamente correto ou fazer o que é biblicamente correto, que é testemunhar de Jesus Cristo. Então você já sabe que os medrosos estão fora. Jesus falou sobre isso. Aquele fica com vergonha. Mateus 10, 32, 33. Pois todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. O que é isso? Já está reprovado, querido. Agora, é preciso vencer o medo. Eu estava ouvindo o testemunho na célula de uma irmã na semana passada, que eu fui com o ciclo. E ela estava dizendo, eu vim para a célula. Eu ia numa outra igreja também aqui, pastor, eu assistia uma de manhã, outra de tarde, mas eu não queria me batizar, eu queria simplesmente ir lá. Ela disse, mas aí eu comecei os estudos. Ela falou, eu não queria que a minha família soubesse. Falou, pastor, mas agora eu publiquei no Instagram, coloquei no Facebook, eu quero que toda a minha família saiba que eu sou de Jesus. É assim. Amém? Quando Deus chamou Moisés, o maior inimigo dele, quando ele foi chamado por Deus, não era o rei Faraó, não era o Egito, e nem era mesmo o diabo. O maior inimigo dele estava dentro dele, chamava-se medo. Era o medo. O medo que ele adquiriu. Êxodo capítulo 3, versos 10 e 11. Deus chega para ele, aparece, começa a falar, você conhece a história da sarça. E do meio da sarça, Deus bradou, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Olha o que Moisés responde. Moisés respondeu e disse a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Ele está com medo, está dizendo, não, Senhor, não é para mim essa missão. Eu não sou nada, eu não sou digno, não é para mim. Porque ele estava com medo. E aí Deus faz aqueles testes todos com Moisés, capítulo 4 de Êxodo vai mostrar isso. Deus fala assim, Moisés, coloca o braço dentro da tua capa. Ele coloca, tira aqui no peito, coloca, estava totalmente leproso o braço. Aí fica branco de lepra, agora coloca de novo, tira, está limpo. Joga o teu cajado no chão, ele jogou o cajado de pastor no chão. E o cajado vira uma cobra, e Deus começa a tratar a questão do medo, dizendo, pega essa cobra pela cauda. Você sabe que ninguém pega a cobra pela cauda. Se for pegar, tem que botar usar aquele gancho ou aquela forquilha, prender a cabeça e pegar ali atrás da cabeça. Segura para ela não picar. Mas Deus disse assim, eu vou tratar o medo desse sujeito. Pega pela cauda. E Moisés de alguma forma pega. E Deus estava tratando o medo. E quando Moisés venceu o medo, ele se tornou um homem poderosíssimo nas mãos de Deus. Ele levantava a mão para o céu no Egito e algo acontecia. Deus dizia, faz isso, ele faz. Levanta a mão, vai vir chuva. Levanta, vai vir saraiva. Levanta, vai acontecer isso. E ele arrasou o Egito com as 10 pragas. Depois Deus disse lá, quando tirou o povo, abre o mar vermelho. E ele abre o mar vermelho. E cada oração de Moisés, cada palavra era poderosíssima.
Ele tentou dar todas as desculpas quando ele tinha medo. Ele disse a Deus, eu sou gago, eu sou pesado de língua, não dá. Mas quando ele venceu o medo, o mesmo vai acontecer com você. Olha para mim, não importa quem você foi até aqui. Se você vencer o medo, você vai viver dias de milagres extraordinários, dias poderosos, dias de céu na terra, dias da manifestação da glória de Deus na sua vida. Mas vence o medo que está aí dentro, arraigado. Não posso, não existe. Risca essa palavra. Impossível, não existe. Risca essa palavra. Porque o que está escrito é que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Jesus Cristo é aquele que te fortalece. E nele você pode todas as coisas. Diga amém. Diga amém. Vença o medo de tomar grandes decisões. Vença o medo de obedecer o que Deus está falando. Um outro homem que eu acho interessante e que precisou vencer o medo foi Gideão. Juízes 6, de 11 a 16. Os midianitas estavam oprimindo a nação de Israel por 7 anos. Tudo que eles plantavam, os midianitas levavam, o gado, levava tudo. E Gideão, esse homem, estava malhando o trigo no lagar. Lagar é no lugar que você colhe a uva, coloca lá, e a uva era prensada ou pisada, e solta o suco, e depois fazia o vinho. E ele está malhando o trigo no lugar que era para prensar uva, para pisar uvas. O anjo do Senhor vem até ele, presta atenção nisso. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho, isso é uma árvore que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biasrita. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Presta atenção nessa saudação. O anjo do Senhor pode ser uma teofania, que é uma aparição pré-encarnada de Jesus Cristo. Então o Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Mas o sentido do texto mais próximo, mas no original não é assim. Sabe qual é o sentido original desse texto? O sentido é: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Presta atenção. Esse homem nunca tinha feito uma guerra. Esse homem nunca tinha liderado um exército. Esse homem nunca tinha feito o que Deus estava chamando para fazer. Olha para cá. E Deus olha para ele e diz assim: poderoso guerreiro. Ei, talvez alguém disse para você que você é apenas o filho da Mariazinha, do Joãozinho. Mas Deus olha para você como filho dele, cheio do Espírito dele. E Ele te chama de poderoso guerreiro, poderosa guerreira. Agora ninguém é poderoso guerreiro na igreja se não for uma pessoa de oração, se não for uma pessoa que persevera, se não for uma pessoa que ora. O que te dá poder na igreja é o Espírito de Deus, mas Ele faz isso quando você busca o Senhor de todo o seu coração. Quando você tem vida de oração. Agora presta atenção nessa saudação. Deus diz: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro, porque era assim que Deus via Gideão. Ele não era, mas é o que ele se tornaria. E Deus já chama, porque Deus chama o futuro. Ele vê todas as coisas como eterno presente, ele já diz: vem para cá, poderoso guerreiro. Presta atenção nisso. Olha para cá. Sabe como é que Gideão responde? Respondeu Gideão: ai, meu Senhor. Está aí no texto, não inventando nada. Ai, meu. Ai, Senhor meu. Como é que você ouve uma saudação dessa? Poderoso guerreiro, uma voz forte do Senhor, frente a frente. E ele diz: ai, meu Senhor. Fala ai com a cara de tristeza aí. Não foi assim. Fala ai com a cara de depressivo agora. Fala ai com a cara de oprimido. Eu fico pensando nele. Ai, meu Senhor. E aí ele questiona: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Graças a Deus que Deus não dá a mínima para nossas desculpas esfarrapadas. Então o anjo do Senhor disse a ele a segunda vez. Então se virou o Senhor, nem anjo, se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas, porque eu estou te enviando. E sabe o que ele diz de novo? Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai.
Sabe o que é isso que você está dizendo? A mesma coisa. O supervisor fala, você vai ser líder de célula. Você pode, você vai conduzir, você vai ministrar, você vai pregar, você vai fazer. Você fala, não dá, pastor. Não dá, supervisor. Não dá, líder, não dá, porque, olha, eu nem sei falar direito. Você está com a síndrome de Gideão. Mas Deus não vai ouvir as tuas desculpas. Porque Ele te chama para ser um poderoso guerreiro do Senhor nessa geração. Uma poderosa guerreira do Senhor nessa geração. E quando Gideão obedeceu, ele se tornou um poderoso guerreiro. Com 300 homens, ele venceu um exército de cerca de 135 mil soldados inimigos. Porque ele obedeceu. Diga amém. Então o medo é o inimigo, precisa ser vencido, uma resistência que está dentro da sua cabeça. Você tem medo de uma série de coisas. Aqui eu estou olhando para os rapazes aqui, nem vou até entregar logo eles, que tem medo de casar. Ô meu querido, a vida está passando, vocês estão aí com 38 anos, 39 anos, 37 anos, solteirão. Você quer o quê, rapaz? E tem alguns aí, quando eu falo que vou apresentar uma moça, ainda treme ainda. O que você está esperando, rapaz? Aí não casa nunca. Quando casar, o neném vai chamar de vô. Foi só para mexer com vocês. Vocês vão tomar coragem a partir de hoje, não fazer esse casamento esse ano ainda. Amém? Medo de casar, medo de tomar algumas decisões, medo. Ah, pastor, mas e aí, será que vai dar certo? Pastor, o que será, rapaz? Você é homem de Deus, pega uma moça de Deus e vai dar certo. Em nome de Jesus, vocês concordam e vão debaixo da bênção de Deus. Medo de assumir a missão, medo de mudar, medo de deixar a zona de conforto, medo, e isso te engessa, te atrofia, e por isso que você ainda não venceu, mas esse espírito de medo está repreendido na sua vida, definitivamente, em nome de Jesus. Outros ficam com medo da crítica da família. Olha para cá, se eu virar crente, minha família não vai aceitar, pastor. Olha para mim. O que a sua família vai poder fazer por você no dia do tribunal de Cristo? Eles vão poder te defender quando Jesus te mandar para o lado esquerdo? Falar, não manda não. Aliás, você já vai estar do lado esquerdo quando Ele te mandar para o outro, lá para o inferno? Não. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assuma a sua posição. Assuma a sua fé. Declare Jesus e sirva somente a Ele. Diga amém. Vamos mais rápido agora. Vença as resistências espirituais. Preste atenção nisso aqui, porque agora eu vou falar um pouco do outro lado, do império das trevas. Nós não podemos supervalorizar o diabo, mas nós também não podemos subestimar o diabo. Ele é um ser, uma mente milenar, um anjo caído. E ele trouxe com ele 1/3 dos santos anjos que caíram com ele. Ou seja, de cada 100, 33 caíram e viraram os demônios. E ele governa esse exército. E ele cria resistência sim. E ele cria problemas sim. Na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos, nos seus negócios, no seu trabalho. Para impedir você de prosperar, impedir você de romper. Ele cria problemas para você não romper como homem de Deus, como mulher de Deus. E você vai ter que romper essas resistências. Diga amém. Olha o que está em Efésios 6, de 10 a 18, eu vou ler só a primeira parte. Mas Efésios capítulo 6, de 10 a 18 diz assim: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. Olha o que ele vai dizer, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, está dizendo não é contra pessoas humanas, não é contra o sangue e a carne, mas sim contra o quê? Principados, diga principados, diga potestades, diga dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Eles estão aí nas regiões celestes, ou seja, na região atmosférica. Eles estão aí influenciando nações, reinos, e eles descem para a terra, e eles ficam por aí, causando toda a sorte de mal. E aí Paulo vai dizer das armas que nós precisamos usar, e que nós precisamos orar em todo o tempo, vigiar em todo o tempo, e precisamos perseverar na oração e no Espírito. Diga amém. Diga amém.
Moisés tinha uma consciência dessa batalha espiritual, que nós estamos precisando ter essa consciência. Olha para cá, Deus não quer que você vai liderar uma célula, um pequeno grupo, um grupo de família sozinho. Por isso ele disse, ore. Por isso Jesus disse, vigiai e orai. Tão importante quanto ir pregar é vigiar e orar. E aí ele diz, olha o que Moisés dizia, Números 10, 35 e 36. Números 10, 35 e 36 está escrito assim, sempre que a arca da aliança partia, sempre que os filhos de Israel tinham que marchar, Moisés orava assim, levanta-te, ó Senhor, sejam dissipados os teus inimigos, e fujam diante de ti os teus adversários. Você está achando que aqui era só adversários humanos? Não. Moisés dizia, levanta-te, Yahvé, fujam diante de ti os teus inimigos, sejam dissipados os teus adversários. Moisés sabia que Deus precisava ir à frente dele. O problema é que você está encarando o dia sozinho. Você já levanta atrasado, corre da cama e não ora. Mas se você orar, se você disser, levanta-te, Senhor, vai na minha frente, vamos comigo, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira, o Senhor vai na minha frente. Eu te digo, você vai andar em vitória, em nome de Jesus. Quando a arca parava, que Israel precisava se acampar, olha a oração de Moisés resumida. Acampa-te, ó Senhor. Acampa, ó Senhor, ao redor das incontáveis milhares de Israel. Ele está dizendo, Deus, nós precisamos do Senhor na nossa frente quando nós marchamos, desbaratando os inimigos. E nós precisamos do Senhor conosco quando nós paramos, nos guardando e nos protegendo. Diga amém. Se você está orando, deixa eu te falar uma coisa séria. Se você está orando, está numa batalha por uma cura, por um milagre, se você está numa batalha de oração, eu quero te dar uma palavra. Por favor, não cometa aborto espiritual. O que mais tem nessa nação são cristãos cometendo abortos espirituais. Pastor, o que é um aborto espiritual? É quando você começa a pedir, e está escrito na Bíblia, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-lhe-á. Amém? Palavra de Jesus. Ele diz, pedi e dá-se-vos-á, mas você começa. Aí você fica cansado, aí você fica sonolento. Aí sabe o que você diz? Ah, Deus já sabe, Ele já sabe, mas Ele quer a tua perseverança. Diga perseverança. Se você precisa de um milagre, você não precisa pedir um milagre, mas todo dia, mas você tem que se levantar e declarar, pelas pisaduras de Jesus eu fui curado, pelas pisaduras de Jesus eu estou curado, pelas pisaduras de Jesus eu estou curado, e você precisa dizer, Senhor, confirme esse milagre, eu já recebi, mas eu quero o dia da confirmação, eu quero o dia da confirmação para a tua glória. Diga amém. Se você está orando por um filho que está perdido, que está nas drogas, que está no mundo, vai, persevera até que ele volte. Não deixe o diabo tragar. Neemias diz assim, lute pela sua casa, lute pelas suas esposas, lute pelos seus filhos, cada um lute pela sua família. Ele está dizendo, lute. Aborto espiritual é quando você começa e para, antes de receber a resposta final. Agora olha para mim, Daniel, capítulo 10, de 1 a 13. Eu quero simplesmente mostrar isso para você. Esse homem não cometeu aborto espiritual. Esse homem foi levado para a Babilônia ainda jovenzinho. Ele fica lá, ia lá agora já na sua velhice, talvez com quase 90 anos ou isso. Ele lê o livro do profeta Jeremias. E ele lê que o tempo do cativeiro de Israel na Babilônia seria de 70 anos. Ele faz os cálculos e diz, completou os 70 anos, está completando. O que ele faz? Daniel 10, de 1 em diante, ele promove um jejum pessoal, jejum total de 21 dias. E o texto ele vai dizer, naqueles dias, eu, Daniel, chorei durante 3 semanas. Manjar desejava, não comi, nem carne, nem vinho entrar na minha boca, nem me ungir com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Aí ele começa a dizer, ele dá a data da visão, no dia 24 do primeiro mês. Ele diz, eu estava a bordo do grande rio Tigre, e ele diz, eu levantei os olhos. Você sabe quem ele viu? Ele viu o Senhor Jesus. Você vai dizer, Jesus foi depois. Não, isso é teofania. Um homem vestido de linho,
ombros estavam cingidos de ouro puro, de ufaz, o seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago, Apocalipse vai dizer como o sol, os seus olhos como tocha de fogo, os seus braços, os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de muitas águas, de muita gente. E ele disse, eu tive aquela visão, e ele continua, e quando ele tem essa visão, ele cai, ele desmaia, o Senhor toca nele, ele se levanta, e quando ele se levanta tremendo, o anjo Gabriel começa a falar com ele. Como é que a gente sabe que era o anjo Gabriel? Depois você pode ler em casa, Daniel 9. Daniel 9 vai dizer que era o Gabriel, que veio voando na hora da oração da tarde, que tocou em Daniel. Ele disse que ele estava orando, e na hora da oração da tarde, o Gabriel foi e tocou nele. Agora presta atenção, eu quero só chamar a atenção para esse diálogo do anjo Gabriel com Daniel. Agora eu quero ir, por favor, irmão da projeção, direto para o verso de número 13. Olha o que ele diz. 13. 12, volta o 12, por favor. 12. O anjo dá um relatório. Já viu o anjo dar um relatório? Deu relatório. E é chocante esse relatório. Olha para cá. Pega essa palavra. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, olha o que ele diz, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração, a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das suas palavras, ele diz, eu vim. Verso 13, olha o que vai acontecer agora, presta atenção nisso. Verso 13, mas o príncipe, aí não é o príncipe, não é o rei, não é o monarca, não é o filho do rei, não é isso não. Um anjo tem poder, se fosse um homem, teria morrido na hora. Lá em 2 Reis 20, um anjo do Senhor vai à noite no acampamento dos sírios, e numa noite, porque eles estavam humilhando e tentando destruir Jerusalém, Deus interviu, e um anjo do Senhor matou 185.000 soldados numa noite. Olha o que o anjo diz, mas o principado, o mesmo que eu li lá em Efésios 6, mas o principado do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. 21 dias, no primeiro dia Deus o Pai disse, Gabriel, vai lá, vai até Daniel, revela a ele o que vai acontecer no tempo do fim. Diz a ele o que vai acontecer. Fala com ele. E o Gabriel vem no primeiro dia. Mas sabe o que acontece? Em um determinado lugar aqui, no espaço, na região atmosférica, o diabo tinha levantado um bloqueio, uma resistência. Os principados, as potestades, as forças espirituais do mal se uniram e falaram, Gabriel, aqui você não passa. Aqui você não passa. Aqui você não passa. Presta atenção nisso. Mas tem um homem orando. E tem um Deus que enviou. Ei, fala, então por que Deus não mandou fogo? Deus nunca mediu força com o diabo. E Deus não vai medir força com o diabo, nunca. Ah, Deus não está medindo? Não. Não tem queda de braço entre Deus e o diabo. Até para expulsar Lúcifer do céu, Deus não precisou intervir. Se você ler Apocalipse capítulo 12, vai dizer assim, houve batalha no céu. O dragão e os seus anjos batalharam contra Miguel, e Miguel e os seus anjos batalharam contra eles, e diz, e não achou-se mais lugar para eles. Eles foram expulsos, e quem expulsou foi o arcanjo Miguel com os seus anjos. Agora o que acontece? A batalha está tão ferrenha, se você está achando que é brincadeira o que eu estou falando, olha para esse texto. A batalha está tão ferrenha que o Gabriel não conseguiu passar durante 21 dias. Não foi 1 minuto de insistência, 21 dias. E o que o Gabriel faz? Ele pede reforço. Reforço. Ele pede reforço. Daniel diz, o principado do império da Pérsia me resistiu durante 21 dias, até que, diga até que, diga até que, é que eu estou citando na outra versão, até que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, então eu obtive vitória sobre os principados da Pérsia, diga aleluia! A vida cristã não é colônia de férias.
Há uma batalha espiritual travada. Um homem está orando e jejuando 21 dias, dizendo: Deus, eu preciso de uma resposta. Tira o teu povo, o cativeiro acabou. Mas o diabo está dizendo: não, vocês vão ficar no cativeiro. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei qual é o milagre que você está esperando. Eu não sei se é emprego, se é uma porta aberta, se é o teu casamento, se são os teus filhos, se é as tuas finanças. Eu não sei se é uma doença. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu sei de uma coisa: se você orar como Daniel, Deus vai mover os céus e a terra, mas Ele virá até você. Você não entendeu? Ele pode mover o céu e a terra, mas Ele virá até você, porque Deus é fiel, Sua palavra é confiável e é infalível. As Suas promessas se cumprem no detalhe da vírgula. Deus movimentou o céu, meu querido. Quando Miguel vem, ele não vem só. Ele traz, meu querido, usando uma linguagem bem humana, ele traz um bombardeio pesado. E se você pensa que essa batalha parou? Não. Quando o anjo Gabriel acaba de falar com Daniel, sabe o que ele diz? Daniel, agora eu tenho uma missão na Grécia. Eu vou enfrentar os principados de lá também. Deixa eu te falar uma coisa, não para chamar atenção para mim. Quando eu vim para essa cidade, logo no início eu estava num determinado lugar, com a minha esposa e meus filhos. Numa determinada noite, e era 00:30 por aí, eu tinha acabado de orar, eu estava muito cansado, eu ia dormir, aqui em Marília. Nós estávamos numa determinada casa, e de repente eu escutei passos muito fortes, desde a garagem. Era uma casa grande, nós estávamos num quarto lá no fundo. Eu escutei passos muito fortes, parece que o chão que ia afundar com as pisadas daquele ser. Eu comecei a escutar os passos fortes. Fazia barulho, o chão parece que quase tremia. Eu estava orando, sentei, e depois levantei. E de repente o principado, que naquela época dominava aqui em Marília, que já foi expulso e foi desbaratado em nome de Jesus. Ele veio até mim, visível, frente a frente, olho no olho. E não era dessa distância, ele chegou a menos de 1 metro de mim. A menos de 1 metro. Sim, meu amigo, esses seres espirituais são tão reais quanto eu e você aqui. E ele chegou tão perto. Formato humano, cabelo de mulher e dentes de leões. Esses demônios estão descritos em Apocalipse. E ele chegou tão perto, eu tinha que barrar aquilo. Porque nunca um tinha chegado tão perto. Eu já tinha visto esses seres outras vezes. Não aquele tipo de principado, outros. Então eu estendi meu braço assim. Olha para mim. Estendi o braço, esse dedo aqui. De carne e osso. E quando eu estendi, ele chegou tão perto que o meu dedo tocou nos dentes deles. Nos dentes dele. E quando tocou, saiu fogo. E fogo para valer. Você fala, como é que pode sair fogo de um dedo? Também não sei. Eu sei que houve um choque entre a luz e as trevas naquela hora terrível. E eu sei que eu estava de frente para um principado, olhando para a cara dele. Não é rosto, é para a cara dele. Eu só disse, em nome de Jesus, sai, você está destruído. E quando eu falei isso, saiu fogo. Ele desapareceu. Mas eu travei uma batalha espiritual de 5 horas. De 00:30 até 5:20, 5 horas, conta. 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30. Era 00:30. 5 horas e 10 minutos. Mas às 5:20 eles saíram derrotados em nome de Jesus. Eu não vou dar detalhes. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu não estou falando teoria para você. Já vi esses seres tantas vezes que você nem imagina. Já vi aqui, já vi na Índia, já vi no Japão, já vi no Chile.
Não é quando eu quero, é quando Deus quer. Ele abre os olhos e fala: Domingos, olha o que está acontecendo aí. Então eu estou te falando de uma coisa que eu conheço. Eu estou te falando de uma coisa que eu tenho experiência. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, em Lucas 10:19, eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Você não está entendendo? Você é discípulo de Jesus ou não? É discípulo de Jesus ou não? Então está escrito: eu te dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do diabo, e nada ele poderá fazer contra você. Mas para isso você tem que vencer primeiro o medo dele. Romanos 16:20. Romanos 16:20 diz assim: o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Onde é o lugar do diabo? Debaixo dos pés da igreja. Quem é a igreja? Sou eu e você. Diga amém. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo, e o lugar dele é embaixo dos pés da igreja. A igreja que pisa na cabeça de Satanás. O Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Vença o espírito de intimidação, vença o espírito maligno, vença a batalha espiritual externa. E eu tenho 10 minutos para terminar, eu vou tentar falar duas coisas rápidas. Primeiro, a terceiro ponto agora, vença o espírito de intimidação. Intimidação é um espírito. Eu vejo isso acontecendo em várias nações que já estive. Eu vejo acontecendo no Brasil. Isso acontece através da cultura, através da religião, através da mídia, através de uma dizendo aqui não pode fazer isso. Não, aqui é diferente. Aqui é diferente. Você está debaixo de espírito de intimidação. Não pode, se fizer isso, dá processo, se fizer isso, vai para a cadeia, se fizer isso, não sei o que, espírito de intimidação. O pior é quando ele vem de dentro da igreja chamada cristã evangélica, dizendo: não, aqui você não pode orar, aqui você não pode evangelizar, aqui você não pode fazer isso. Essas pessoas estão debaixo de espírito de intimidação, mas o Espírito Santo é o espírito de poder, de amor e equilíbrio, lembra? Amém? Nós temos que vencer a intimidação imposta pela mídia. A mídia fica tentando dizer o que o pastor tem que pregar, o que a igreja tem que viver. A mídia não sabe nada de Bíblia e não conhece nada do nosso Deus. Aliás, a grande mídia dessa nação é tendenciosa. E ainda mais é da esquerda. É preciso vencer a intimidação também imposta por alguns professores universitários, criacionistas, marxistas, que querem impor um comunismo barato para alunos que não querem pesquisar, alunos que não querem pensar, alunos que não querem estudar, e vão aceitando o que os professores vão dizendo, e vão se tornando pessoas que vão ficando debaixo desse tipo de intimidação. É preciso vencer a intimidação que é proposta pelo mundo. Ei, adolescente, nós vamos receber agora, daqui um pouquinho, quase 200 adolescentes estavam no encontro. Mas, deixa eu dizer uma coisa, a primeira coisa que você precisa vencer é a intimidação dos colegas. Aí vem o coleguinha e fala: você ainda é virgem? Você está fora. Você ainda não fez sexo. Você ainda não usou droga. Você não fez isso. Você se sente fora do quadrado. Você se sente um ET. Diga: eu sou o ET de Jesus Cristo de Nazaré. Vença a intimidação dos inimigos da obra de Deus. Neemias 6, quando Neemias reconstruía os muros de Jerusalém, sabe o que aconteceu? Os inimigos se levantaram, Sanbalate, Tobias, Gés, dizendo: você não vai terminar. Cartas desafiadoras, cartas que queriam intimidar. Sabe qual era a resposta de Neemias? Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu fosse ter convosco. Ele sempre respondia: estou fazendo uma grande obra. Olha para cá, querido. Líder, você que está trabalhando, seja qual for a área dessa igreja, não desça do posto que Deus te levantou para o diálogo da sedução. Diga amém. Sempre responda: estou fazendo uma grande obra.
Quando assumimos aqui a igreja, o David era nosso ministro de música, teve muita gente que tentou nos intimidar. Essa era uma igreja com 100 e poucos membros na época, e as pessoas, quando nós começamos a buscar avivamento, e um culto mais avivado, a liturgia mais avivada, muita pressão veio de dentro daqueles que não queriam as mudanças. Ligações para mim, cartas, e uma série de coisas. E às vezes eu tinha que chegar para o David e falar: David, deixa comigo, vamos para frente. Eu dizia: eu tenho casco de tartaruga aqui nas costas, vamos para frente. Hoje você está numa igreja linda, maravilhosa, avivada, mas lá atrás alguém teve que pagar um preço e vencer a intimidação que vinha dos membros antigos tradicionais que não queriam o avivamento. E porque a igreja venceu essa intimidação, nós estamos crescendo cada dia para a glória de Deus e conquistando a cidade para Jesus. Diga amém. Neemias 6,9 vai dizer: porque todos eles procuravam atemorizar-nos. Qual é o motivo? Qual é a motivação da intimidação? Fazer você parar. Sabe o que eles diziam? As suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Quando vem a intimidação, quando vem a tentação, o alvo do diabo é fazer você parar, mas você não vai parar em nome de Jesus. Porque nós não somos daqueles que recuam para a perdição, nós somos daqueles que perseveram e avançam para a salvação. Diga aleluia! E a última coisa dessa noite, aí vai pegar você agora, membro da igreja ou não, olha para mim. Vença a resistência ao Espírito Santo. Leia isso, vamos lá? Aqui está o maior problema dos evangélicos, especialmente os históricos, tradicionais e pentecostais. Os pentecostais porque já acham que sabe tudo e não responde mais apelo, e se tornam duros de coração. Quando vem a palavra, fala: não é para mim. E os tradicionais porque rejeitam a obra do Espírito. Presta atenção nisso. Deus me colocou nesse dia uma palavra muito interessante. Eu vou dizer quais são os maiores pecados dos cristãos, evangélicos inclusive, e não evangélicos. Os dois maiores pecados: não é roubar, não é matar, não é se prostituir, não, isso aí tudo é pecado. Mas tem dois pecados maiores do que esse. O primeiro deles, que é o grande pecado de líderes, inclusive de pastores, é a resistência à obra do Espírito Santo. O Espírito Santo fala, dá direção, o vento sopra, mas eles não aceitam. Eles são capazes de aceitar a maçonaria, a incredulidade, o liberalismo, alguns vícios, mas rejeitam o Espírito Santo. Ei, o Espírito Santo foi que criou você no ventre da sua mãe. Jó 33,4. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá a respiração e a vida. O Espírito de Deus foi que deu a alma a você. Isaías 42,5. Ele te deu o fôlego de vida e a alma. Ele te deu. Você existe por causa do Espírito Santo. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo promoveu o teu novo nascimento. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3. Como é que você vai rejeitar aquele que te criou? Como é que você rejeita aquele que te regenerou? Como é que você rejeita aquele que promoveu o teu novo nascimento? Como é que você rejeita aquele que está aqui para te guiar em toda a verdade, para te ensinar todas as coisas, para te levar à vitória? Você não entendeu? Aí você vem num culto como esse, e na hora do apelo você continua sentado. Ou você fica em pé. E você pensa, essa palavra era para o fulano de tal, mas ele não veio hoje no culto. É para aquele fraco que foi lá na frente. O fraco que vem na frente que você está falando, ele não é fraco, ele é quebrantado de coração. E você se tornou duro de coração, porque nem responde mais apelo. A segundo e o pior de todos os pecados, pior do que a resistência, sabe o que é? É a crítica.
É a crítica ao mover do Espírito Santo. A crítica. Você vem aqui. Hoje está um culto tranquilo, mas tem dia que não é tão tranquilo assim. Tem dia que acontece coisas aqui no culto que causa estranheza a alguns, porque às vezes a frente entra e a moçada começa a orar, e eles ficam prostrados aqui na frente, chorando, e alguns até babam colorido ainda, usando a linguagem deles. Aí você fica lá de trás assim, será que é de Deus? Ah, caiu lá, o Espírito Santo não derruba. Ei, quem disse isso a você? Quando você estava lá no mundo que bebia todo, o álcool te derrubava, te embriagava, você ficava bêbado. Agora, se você for embriagado do Espírito Santo, o que você acha que vai acontecer com você em alguns momentos? Deixa eu te dizer, no dia da inauguração do templo de Salomão, os sacerdotes e os levitas não conseguiram ficar em pé para ministrar, porque a glória do Senhor desceu ali. Daniel, ele caiu e desmaiou diante de uma teofania, uma aparição pré-encarnada de Jesus. Os discípulos caíram com o rosto em terra, Mateus 17, quando o Pai desceu no Monte da Transfiguração e falou com Jesus, e ali estava Moisés e Elias com o Pai. João, quando tem encontro com Jesus glorificado, Apocalipse 1, ele cai e ele desmaia. E você fica julgando um porque caiu, falando mal do outro porque fez um barulho que você não concordava. O Espírito Santo não está preso na tua caixinha limitada. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é livre como um vento, Ele sopra como Ele quer, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, e nessa igreja Ele tem liberdade total. Portanto, se você quer vir a essa igreja, saiba que o Senhor aqui, o pastor aqui é o Espírito Santo. Nós só somos escravos de Jesus, nada mais. Ah, você é o pastor titular? Eu não. O pastor titular aqui é o Espírito Santo. Nós só somos servos dele. E aqui nesse lugar, ou na estela onde essa igreja reúne, o Espírito Santo tem liberdade. Liberdade para agir, para falar, para fazer o que Ele quiser, para liberar a palavra que Ele quiser. E nós amamos a obra do Espírito Santo. E nós amamos o mover do Espírito. E nós amamos a palavra que o Espírito diz. E nós estamos submissos àquilo que o Espírito disser. Diga amém. Porque esse pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Mateus 12, 31 e 32. Jesus expulsou o demônio de um rapaz. Esse rapaz era mudo, surdo, mudo, cego e endemoniado. Jesus expulsou o demônio, curou da cegueira e da surdez. Ele passou a falar e a enxergar. As pessoas começaram a dizer: ah, esse é o filho de Davi. Mas os fariseus disseram: ele está expulsando o demônio por Beelzebu, maioral dos demônios. Isso que eu falei está em Mateus 12, 22 a 24. Mateus 12, 22 a 24. Os líderes disseram: ele está expulsando o demônio por Beelzebu, que é o maioral dos demônios. E nessa hora eles blasfemaram, eles criticaram a obra de Jesus. Eles atribuíram a obra de Deus ao diabo. E aí no verso 31 e 32, Jesus disse que esse pecado não tem perdão. Por duas vezes Jesus disse. Ele diz: o pecado da blasfêmia que os homens cometerem, qualquer pecado será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Aí Jesus disse: se alguém falar alguma palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem nessa geração e nem nas vindouras. Ou seja, esse princípio está de pé. Se você quer Jesus, você precisa receber o poder, o mover, os dons, os ministérios, as operações e aquilo que o Espírito quiser fazer.
Vença a resistência ao Espírito Santo, ela está dentro de você. Tire a religiosidade, arranque as lentes humanas e abra os seus olhos para aquilo que o Espírito quiser fazer. Você pode vencer a resistência, porque está escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode vencer, porque está escrito, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você pode vencer, porque para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Você pode vencer, porque está escrito que Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Você pode vencer, porque o Espírito Santo está aqui e em você, para te conduzir de glória em glória, para gerar em você a mente de Cristo, o coração de Cristo, a visão de Cristo, a fé de Cristo, a alegria de Cristo. Amém? Vamos ficar em pé.